Muito bom dia, sexta-feira está na hora do Visto Fora com a Begonha Nhigues e com o Olivier Bonamici, que, Sérgio, não tiveram problemas com os transportes É incrível, públicos. é incrível. Chegaram- Parabéns, temos de dar os parabéns, porque de Chegaram facto não bem. foram. Sim, mas há outras questões a colocar neste programa. Já falamos muitas vezes das greves, porque normalmente tem sido um hábito, é ocorrido à sexta-feira. Eu esta semana começo por vos perguntar se usam criptomoedas, em particular bitcoins. Muito bom dia. Bom dia. Antes de mais, e olha, nós não temos tido problemas, porque eu vim à rádio de Volt e não apanhei. Mas mesmo assim podia ser difícil para chegar cá. Mas tenho de fazer uma viagem e, por sorte, desta vez não vou de comboio. Ok. É? Pois. Por sorte, mas foi sorte desta vez, mas outras muitas, como saben, nos últimos anos teño apañado moitas greves. E, Pois. Sérgio, perguntas... Sim, bitcoins, porque a Bitcoin Não esta utilizo, semana nem ultrapassou tenciono. 100 mil euros. Olha. Desculpa, dólares. Até foi difícil dizer isto, é? Ultrapassou pela primeira vez os 100 mil dólares. Bebiste muito café hoje, Sérgio? Algum. Também vai ficar mais caro, mas não paguem Eu sei, criptomoedas. Eu sei, mas não, por enquanto eu não tenho. Não usas. Olivier. Não. Ah, sim, eu sim, lá. mas o que é curioso, e há bastante tempo, o que é inacreditável, eu com a relação que eu tenho com as criptomoedas, é que eu um dia falei aqui que tudo o que é casa da minha vida, compra de casa, compra de um carro, sempre fui um homem de péssimos investimentos. Cada vez que eu compro uma casa, por norma, eu vendo, deve ser a única pessoa no mundo que eu vendo uma casa mais baixa, mais barata do que eu a comprei. E no Bitcoin é igual, que é extraordinário, que é cada vez que os meus amigos, têm amigos meus que investem bastante no Bitcoin, cada vez, Olivier, isto é uma vergonha, tu deves saber que o Bitcoin sei que mais. E há alturas da vida, eu disse, sim, tenho que investir. Olha, cada vez, que eu investi no Bitcoin, por norma, uma semana depois, de uma queda, mas uma coisa. Mas Uma coisa. Vocês vão perder dinheiro com esta Ainda não se vai reformar. Quando uma Exato. pessoa, isto é sentido comum, quando uma pessoa vê que não, isto não corre bem, pois não investas, porque se Exatamente. calhar vais perder dinheiro, não é? Estás a aprender, exatamente. Bom, tem que olha, aprender com a Begonha. Sempre! Tu és Eu contigo! Tu és maravilhosa! E eu contigo! olha, isto não é surreal, nem é preciso pagar, nem sequer em criptomoedas, mas vamos analisar os principais temas da semana. Vamos embora. Euronet Plus. Vamos começar, claro, por França. Era previsível, caiu o governo de Michel Barnier, o mais curto da Quinta República. A Begonha vai-me desculpar, vou começar uma vez mais com o Olivier, porque, enfim, estamos a falar de França. E agora, Olivier, consequências desta intensa crise política em França? É complicado dizer agora o que vai acontecer. Eu acho que pode acontecer eventualmente uma coligação entre o eleitorado do Macron, os deputados do Macron, os deputados da direita tradicional e dos socialistas, só que mesmo assim eles não têm a maioria. Não, mas isto é inacreditável. Isto vê-se o peso da extrema-esquerda e da extrema-direita. Mas é interessante porque no carro estava a pensar Sim. que a salvação de Pedro Sánchez em Espanha, está a pensar na Begonha, no carro, a dizer, a salvação de Pedro Sánchez para formar o governo do último ano tem sido os independentista. Certo. Em França dava jeito agora, estou a falar sério. Estás a falar na Córcega, não é? Exatamente. Não, mas é que não há. Mas de facto é um pouco assim. Agora é assim, vamos ver uma coisa. Macron, no outro dia estava a dizer, quando ele fez a dissolução da Assembleia, é como no póquer. O chamado all-in. O que é all-in? Eu que jogo póquer, mas sabe quem não joga póquer. Então explica-me, que não o joga. all-in é apostar as fichas todas em cima da mesa. Só que jogar all-in, às vezes, o que é que acontece quando tu jogas all-in no póquer? Quando tens um jogo péssimo, às vezes, para fazer bluff, tens um 7 e um 8, e tu vais dizer, ok, eu vou tentar enganar as pessoas. Às vezes resulta, o que fez o Macron é que ele não quis, ele sabia que o seu governo, antes da dissolução, ia cair por causa da censura, e ele pensou, vou escrever a história em vez de ser a vítima da história. Vou fazer bluff com um 7 e um 8. Só que sabe como acontece às vezes no póquer? Às vezes tu jogas um 7 e um 8 e as pessoas que veem o teu sorriso, tu entras em pânico, e o que é que fazem as pessoas? Olha, eu quero pagar para ver o teu jogo. Mas acabas de Begonha. dizer que ele vai, ou ele pretende, é interessante o que estás a dizer, o teu país controla este sistema perfeitamente, muito máis do que nós, como é lógico. Mas achas que ele quer escrever a historia, Olivier? Quer escrever, mas todo aponta, pelo que eu estive a ler, non é? E todos nós,
que é muito provável que tenha de haver eleições na França, não é? Mas eleições que... Depende, ou seja... Só em julho, não é? Mas estamos a falar no próximo ano, não é? Exatamente. As eleições em julho, sim. Mas o grande debate em momento em França é saber se ele não se vai demitir ou não. Ele diz que não. Mas ele disse que não ontem. Sim, mas sabe uma coisa, é como no futebol. Ele falou claramente. No futebol é uma regra que quando um presidente diz que o treinador vai ter o final do seu contrato, por norma... Pareces rua. Português, Olivier. Por norma é rua. Mas ele Mas está a ele aqui está a falar- interpretar como português. Mas ele está a falar dele próprio, Mas, é um bocadinho diferente. Exatamente. A grande questão aqui que é há uma alergia em França em relação ao Macron. Isto é um facto. As sondagens mostram isso. Agora vamos imaginar, Macron vai nomear um novo primeiro-ministro, tudo bem. Vamos imaginar que há normalmente uma censura. Então, mas isto não pode continuar. Ele vai ter... Ele diz neste momento isso. Sim, mas o meu palpite é que se continuar a haver mais o primeiro-ministro, mais uma vez, outra vez censurado, tudo isto. Agora, só para terminar, a grande diferença de Portugal, França e Espanha é que neste momento existem 3 blocos em França que já não se podem ver um frente do outro. Basicamente é um pouco isso. É até a extrema-esquerda de Mélenchon, a extrema-direita de Le Pen, e depois, eu diria, um bloco um pouco mais moderado. Não, um pouco mais moderado. Mas não se podem ver uns aos outros. Isto é muito complicado. Mas nesta achas Ainda que isto assim- é diferente? Achas que isto é diferente? Desculpa, Sérgio. Sim. Mas acho que os nossos ouvintes também gostam de os nossos pontos de vista diferentes. Achas que é diferente, por exemplo, de Espanha e tal? Estamos num momento, eu estou a tentar explicar isto desde o ponto de vista visto de fora, não é? Como uma estrangeira, que sou quase portuguesa, mas Tu és portuguesa. uma espanhola que está a olhar e como se está a ver no meu país. Todo isto. Mas é que isto que está a acontecer en França, Olivier, nos descolocou totalmente a todos os europeos, porque para nós españois, e acho que tamén para o povo portugués, França era un exemplo democrático. Cando nós estudábamos na escola, e aliás os nosos fillos estudan historia, a democracia República. francesa e a tradição do Mas a França não deixou século... de ser uma democracia, não é? Não deixou, Espera, deixa acabar. No século XX foi tamén un exemplo. No século XXI tamén, comezos do século XXI. Mas que está a acontecer na França? Na França sempre vai para adiante, para frente. Estes 3 blocos dos que falas está a acontecer nos nosos países. En España tamén há 3 blocos cada vez máis separados. Temos extrema direita tamén, temos extrema esquerda tamén. Mas neste e caso houve uma temos junção no da extrema centro. esquerda e extrema direita. Sí, não é? mas a ver que acontece para frente, porque no caso español se está a aguantar o goberno, mas temos moitos casos de corrupción, é diferente. Exato. Mas no caso do Macron, ele se está a tentar aguantar, non sei se vai ficar para a historia. Então deixa-me Portugal, fazer esta pergunta. só Sim, para sim, a Olivia. Begonha, enorme diferença. Em Espanha e em Portugal, o resultado da extrema-direita mais a extrema-esquerda não dá maioria. Em França dá. É uma diferença brutal. Espanha, extrema-esquerda mais extrema-direita, tu não tens uma maioria. Em Portugal, extrema-esquerda mais extrema-direita, tu não tens uma maioria. mas em França dá. Claramente. Porque vai Ou para seja, a frente. maioria. Em França é o país mais radicalizado. Por iso, mas a porque esquerda e a França, direita. é o que tentaba explicar, e acho que niso concordamos, vai à frente. É dizer, França vai sempre à frente. E por iso temos de olhar con moita preocupación. E há moito tempo que falamos disto neste programa con o fenómeno dos extremismos. Tiñamos o dos coletes amarelos, temos o da extrema direita. França foi, digamos, a primeira e agora temos o caso da Alemanha. É super preocupante. Então, Macron ten unha xogada, como dicía Olivier, de póker, a ver que goberno anuncia neste fin de semana e a ver como é que ele consegue equilibrar tudo isto. Então, nesse percurso de Macron, já este fim de semana, a inauguração da nova Catedral de Notre-Dame, será uma oportunidade, Olivier, para Macron fazer charme, fazer política, entrar neste jogo de sobrevivência política? Eu acho que o charme do Macron já deixou de existir. Ele pode fazer tudo o que ele quiser agora. Vai ser muito complicado para ele. Não, o que é interessante no caso de Notre-Dame para a transição é que em França o Notre-Dame representa um pouco, é algo que ultrapassa a questão religiosa. Ou seja, eu apercebi-me disso quando houve um incêndio. Sabe, o Notre-Dame é um pouco como um objeto às vezes que não estou a falar de pessoa, porque Notre-Dame não é uma pessoa, não é mesmo um objeto, um monumento, que só quando desaparece tu percebes a importância dele.
Às vezes acontece na vida, isso. Sim. Só quando algo desaparece sempre. E em França... Sobretudo para quem vive nas proximidades. Exatamente. E em França, Notre-Dame não é só uma questão religiosa. Por exemplo, tem a ver muito com Victor Hugo. Victor Hugo, em França, o escritor Victor Hugo, para quem não conhece, isto de esquerda ou de direita, lá está a voltar à questão política. Em França, Victor Hugo faz parte do património nacional francês. Está Victor Hugo, Notre-Dame é também isto. E depois é o turismo, não é? É o monumento mais visitado da Europa. Muito mais do que a Torre Eiffel, por exemplo. Isto é curioso, mas é muito mais do que a Torre Eiffel. E o que é interessante na questão de Notre-Dame é também o facto, como dizer isto, que o debate que há em França neste momento é um pouco curioso. Saber se um dia as pessoas têm que pagar ou não. É muito interessante porque quando estive em Barcelona recentemente, eu adoro a Sagrada Família, e para mim, quando eu entro na Sagrada Família, é uma emoção surreal, que diria eu próprio. Mas a Sagrada Família, ela é paga, porque a Sagrada Família pertence à Igreja. Muitos monumentos em Espanha e na Itália são pagos. A Catedral de Milão, por exemplo, se não me engano, também é paga. Em França, não. O Notre-Dame é gratuito, ela não pertence à Igreja, pertence ao Estado. E há neste momento a ideia em França que é, mas quem é que vai pagar para a renovação das igrejas? Porque existe, não sei, 30, 40 mil igrejas em França que precisam ser renovadas, restauradas de vez em quando, não é? Que a França tem um património fantástico. Mas, olha, vou clarificar várias coisas. Em Espanha, como acontece em Portugal, quase, salvo exceção da Catalunha, porque Catalunha é Catalunha e os catalães o dinheiro, olha muito, para ele, no caso de Espanha, qualquer monumento público da Igreja, catedrais e demais, não são pagas. Na Itália, sim, eu conheço muito bem a Itália, na Itália, sim. Portanto, esse debate em Espanha, de feito, a Catedral de Santiago de Compostela, que pode ser paralelo a Notre Dame, é um monumento que é tamén un dos máis visitados e un símbolo, porque para min Notre Dame é un símbolo para França, un símbolo para a historia da arquitectura, para a historia do cristianismo, porque simboliza a Idade Media, non é? Simboliza a Idade Media e a nosa cultura, e tamén o Camiño de Santiago, porque pasa por Notre Dame tamén. Mas neste caso de pagar por ir a unha catedral, nos nosos países eu alégrome que tanto en España como en Portugal non se teña de pagar. Eu acho que culto e que, sobre todo, son catedrais de culto, son templos de culto. Eu eso de ir a Italia e ter de pedir para rezar, entrar por unha porta, se callar máis pequenina, porque senão tens de pagar, non é? É diferente. Mas isto de Notre Dame, muito rapidamente para avançar. Isto de Notre Dame, eu acho que ese incendio de Notre Dame foi máis tamén unha mostra de que a nosa cultura é tamén unha cultura frágil, porque nós temos construído a nosa cultura occidental e cristiana en base a unha serie de monumentos, de recordos, de lembranzas, mas Notre Dame é ir a París, e é visitar Notre Dame, visitar a Torre Eiffel e, sobre todo, é estudar arte e estudar esse símbolo. Esse símbolo da Idade Média. Só que achei bem na questão de Notre Dame uma coisa que é a questão, mas isto é como na vida, não é? Parece que existem igrejas, os mais ricos e os mais pobres. Quando eu digo isso, não tenho nada contra o facto de renovar, como é óbvio, fiquei super contente. A questão é que 840 milhões de euros custou, o Estado não deu €1, a igreja não deu €1. Houve várias doações, não é? Exatamente. Tudo bem. E as igrejas? As outras igrejas pequenas aldeias? É engraçado, porque até na renovação a injustiça não existe. Ou seja, a bela Notre-Dame, não é? Que tem todo o dinheiro, não é? E as belas igrejas não têm isso levaria um debate programa inteiro. É um debate interessantíssimo e algo que conheço de arte, e realmente que temos um património tão rico, tanto na França, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Grécia, um património tão rico e de igrejas pequenas, ermitas, grandes, catedrais, que moito é un diñeirao o que é preciso para restaurar e ter en bon estado isto. Por iso, Notre Dame é un exemplo tamén de patrocinio privado e de pagamento privado, de contribuição privada, que acho que pode servir também de exemplo Deixa-me só puxar a brasa à minha sardinha, já agora, que no fim de semana estive a gravar ontem, vai dar um documentário muito bonito
Sobre Notre Dame e sobre esse problema precisamente que estive a gravar ontem. Dei num desses canais de televisão, é pesquisar e ver. Muito bem. Queres passar à frente? Sim, temos que avançar para outros temas. Como eu dizia, este era um debate que daria o programa inteiro. Bom, mas temos que olhar também para a Geórgia, onde há protestos contínuos. Vários manifestantes estão contra a suspensão das negociações com a União Europeia. Geórgia, de novo, Olivier, é uma vítima da influência russa, mas, enfim, já houve em 2008 a invasão com o exército russo. O que é que neste momento a União Europeia deve ou pode fazer? Pá, é muito complicado, é ajudar absolutamente a Geórgia, porque eu estou a rever o filme da Ucrânia, das manifestações todas que houve, e sabemos depois da resposta que houve. Este partido que tem o nome que se chama o sonho georgiano, não é? Para mim é um pesadelo georgiano. Estes senhores que são complotistas, não é? Extraordinário. Tipo, estava a ver no outro dia um discurso do líder deste partido que mais uma vez pensei assim, mas isto é um filme de horror, que é ele novamente com a teoria do complô, e que ele fala do partido global ocidental, hein? Não, mas isto é completamente surreal. Tipo, ou seja, eles colocam medo às pessoas dizendo que eles são o partido da paz. Claro que é para depois se sujeitar à opinião de Moscou, não é? Basicamente, para mim, a Geórgia o que acontece na Geórgia do partido no poder, o imperialismo russo é exatamente a mesma coisa, faz parte do mesmo movimento, e tem pena que haja esse complotismo de Elon Musk a Nicolas Maduro. Estão a reparar que eu coloco sempre o nome do meu inimigo número 1, Elon Musk, é todas as semanas. Mas o Musk, Nicolas Maduro, Donald Trump, o senhor da Geórgia, o sonho georgiano, hoje em dia, o complotismo, repito, é a pandemia, cada vez mais a minha ideia, do século XXI. A Geórgia é um exemplo disso, e espero que não pague a Geórgia o preço que a Ucrânia pagou por causa destas revoltas. Begonha, como é que observas este momento conturbado da Geórgia? Muita preocupação. Mas um país que quer a Rússia, quer o Vladimir Putin, que volte para ele, que axude para o seu afán imperialista, que coñecemos perfeitamente, e nós, Europa, serve para alguma coisa, e serve para ser tamén solidarios, e serve tamén para dizer estamos cá e vamos apoiar, porque non temos máis do que ver as manifestações destes últimos días e ver millares e millares de persoas na rúa, na Geórgia, a pedir por favor, que non se lles deixen sozinhos, que queren pertencer a Europa, a Europa xa pertence, mas que queren pertencer á Unión Europea. E entón, que vamos facer nós? Pois temos de lutar. As institucións europeas teñen de dar esse apoio. Pode surgir um problema no próprio espaço da União Europeia. Claro, vai haver presidenciais na Roménia onde há um candidato que é antinato, enfim, tem posições um bocadinho antinato. Mas é que están a ver a vários. Todos estes países perto tamén da Rússia, é moito perigoso o que está a acontecer. Estes movimentos que há pro-Rússia ou anti-União Europeia. Por iso as institucións europeias agora van ficar máis unha vez a prova. E vamos ver se se consigue facer alguma coisa. Mas a Geórgia é un país que há moitos anos que está a lutar para se aderir á União Europeia. Exatamente. Há moitos anos. Então tem que haver um esforço maior da União Tem de haver Europeia. um esforço ainda maior, não é? Agora, neste momento. Veremos os próximos capítulos deste momento conturbado na Geórgia. Feita a análise dos temas europeus, avançamos para os assuntos que dominaram a atualidade nacional. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Semana em que, eventualmente, muitos ficaram surpreendidos com o protesto dos bombeiros pela forma, e é a pergunta que vos faço, Olivier, surpreendidos com a dimensão do protesto dos bombeiros, com alguma agressividade, forando o bloqueio policial. Qual é a tua opinião?
Bem, eu diria que não fiquei surpreendido com a forma de eles manifestarem, porque eu acho que eles já não aguentam mais esta situação. Portanto, quando tu não aguentas mais a situação, que seja polícia ou bombeiros, sei lá, ou professores, às vezes tu cais num erro, porque é um erro para mim a forma como eles manifestaram, não é? Eu acho que o governo esteve bem a dizer que as negociações só se o protesto for legal e ordeiro. Existem leis numa república. E os bombeiros não estão em cima da lei. Ninguém está em cima da lei, não é? A questão aqui que é muito complicado para eles, que eles têm, na minha opinião, ter algum cuidado, que é os bombeiros têm sempre a margem de manobra máxima que há no país. É máximo. Sim. Ainda mais que a polícia. Ou seja, se tu perguntas a alguém, lá está do momento da esquerda, da direita, da aldeia ou da cidade, bombeiro é sempre um herói, basicamente. Bom, mas eles têm de ter cuidado, porque para não também não haver mancha sobre esta ideia, isso, não é? Portanto, o equilíbrio... Achas que ficaram mal vistos junto da população, junto da opinião pública? Nunca é bem visto quando um protesto ultrapassa um pouco alguns limites. Sim, os limites. A Begonha, a mí surpreendida? Non me sorprende porque está moito mal estruturado isto. Vamos ver, desde o momento que temos a diferenza entre bombeiros voluntarios e bombeiros sapadores, desde o momento que temos aos bombeiros voluntarios a facer un traballo totalmente profesional, numas condições moitas veces limites, e os propios bombeiros sapadores teñen, é verdade, unhas condições profesionais dunha outra maneira, mas monetariamente os desordenados non van a par con o que eles queren e con o risco da súa profesión, non é? Entón, está todo mal feito. Con o tema dos bombeiros en Portugal, desculpen, eu xa disse aquí varias veces, está mal feito, mal estruturado. É preciso, mas isto vai de goberno tras goberno tras goberno. Non estou a culpar a este goberno. Isto ven desde há moitos anos. Entón, están fartos. É unha clase profesional ou semiprofesional. Primeiro, non se dan ben uns cos outros, que son sapadores cos voluntarios. Sim. E depois están fartos porque non se soluciona os problemas. Aquí há moitos problemas estruturais de raíz. Hoxe é un día de greves tamén na función pública. É dizer, continuamos con os problemas na saúde pública, continuamos con os problemas nos transportes e no pagamento tamén dos funcionarios ou dos traballadores das empresas moitas veces públicas ou privadas de transporte. Por tanto, temos de ver que é o que está a fallar, que é o que continúa a fallar. E no caso, para min, dos bombeiros, é un problema estrutural, é un problema que desde o começo se sentar numa mesa é dificilísimo solucionar porque as pessoas están fartas, chegaram ao limite. Muito bem. Temos que avançar, estamos a chegar ao Natal. Eu não sei se vocês já entraram na aquisição de prendas de Natal, mas eu pergunto-vos, visto de fora, como é que vocês olham para a forma como os portugueses consomem neste Natal, a forma como oferecem presentes. Olivier, faz lá essa análise sociológica. O que é interessante, estamos a falar neste caso da compra das prendas. Exato. O que é que eu acho muito curioso quando cheguei a Portugal, e ainda acho muito curioso, é o dinheiro que se gasta em relação às crianças. Não estou a criticar. Achas muito? É enorme. Enorme. Eu fiquei surpreendido com isto, que é, mais uma vez, não é uma crítica, é uma constatação. Certo. Porque quando cheguei aqui, estava a ver os orçamentos, não é, dos pais, dos avós, versus quanto é que eles ganham. E comparo com a minha família ou com amigos meus em França, quanto é que eles ganham? Bem, não tem nada a ver. Não, mas em França, basicamente, a minha família ou na minha, sei lá, pessoas que basicamente gastam no máximo, tu estás a 20, 30 euros, 30 euros para uma criança, 30. Bem, aqui, quando cheguei, veio pessoas, 100 euros, 150, na altura não, mas hoje em dia, não é? E é interessante, e perguntei-me porquê. É evidente que o porquê... Tiveste respostas? Mas tem a ver com o poder económico. É óbvio. Que é mais curioso. Mas é normal, sim, eu entendo perfeitamente. Faz lembrar um amigo meu que é professora aqui em Portugal de uma escola de um bairro complicado, e ele nunca vi tantos telemóveis de qualidade. Nunca vi. E os piores telemóveis são, às vezes, na escola, paradoxalmente, diz ele, de pais mais ricos. Sim, é paradoxal, não é? Mas às vezes acontece. Mas vamos ver, não há muita, sinceramente, eu não vejo muita diferença entre Espanha e Portugal con o tema dos presentes. O único que, como se expliquei aquí tantas veces, nós facemos os presentes nos Reis no día 6 de xaneiro, non é?
Mas é verdade, mas isto ten a ver máis non con a diferenza entre os países, sino como explicaba Olivier, acho que deu na xave, que a clase social tamén. Moitas veces os que máis teñen non son os que máis gastan nos presentes, porque tamén há unha maneira de tentar comprar, entre aspas, as crianças ou tentar dar algo, Non é comprar, sustituir, dar- non, mas Dar aquilo que não tem, não? comprar. Quando tu durante todo o ano compensar estás aquilo que não se consegue dar durante o ano, não é? comprar, tentar dar máis valor, se calhar ese presente, porque ao longo do ano houve máis situacións así difíceis. Mas acho que parte da educación que temos de dar aos nosos fillos é a educación tamén de tentar non ser consumistas por ser consumistas. Nós, por exemplo, na nosa familia, non somos excesivamente consumistas. Todos somos consumistas. Atenção, todos e todas, na nosa Mas tentar sociedade. educar para o não Mas excesso. tentar educar para non o exceso. De feito, nós, por exemplo, na miña familia da Galiza, facíamos o do amigo invisível, tamén nos reis, porque éramos bastantes, e entón a ti te callaba unha persoa. Nos, por exemplo, as crianzas sempre facíamos os presentes precisamente para non gastar tanto e non ter tal quantidade de presentes, non é? Deixa-me só perguntar, vocês já têm o hábito português de deixar tudo para a última também? Muito rapidamente. Não. Ok. Eu não. Todo não, para a não, última, não, porque- não, mas tamén todo con moita antecedencia, todo controladísimo, tamén não. Olivia também. Não, eu não, porque eu não suporto as filas. E portanto, por E já norma, compraste eu já está com a Ele sua- já usou as já criptomoedas. está tudo arrumado. Já usou, exato. Já foi tudo E online. depois Então, há outra coisa interesantíssima, os Muito que somos rápido, Begonha. pais e mais, e é que os nosos fillos depois, os presentes, eu lembrei-me dos meus quando eran pequenos, os presentes dos que máis gostan. Moitas veces non son os presentes máis caros, Pois. ni os presentes, ás veces são os presentes máis originais, máis E chamativos, podem ser mais baratos. e podem ser exatamente. moito máis baratos. É um bom tema para ligarmos ao índice de tugalidade. Vamos a mais uma sessão em que testamos os nossos convidados. Vamos ouvir os conhecimentos, como é que estão esta Sim, semana. exatamente. Índice de Tugalidade. Eu hoje, por acaso, tem a ver com o motivo daqui estar, que a Teresa, entretanto, não pôde vir. Eu hoje de manhã recebi uma mensagem, olhei para a mensagem e pensei, isto traz água no bico. E pensei, mas já alguém perguntou o que é trazer água no bico neste programa? E se calhar não. Portanto, Pois não. Olivier, Não, Begonha, Tem uma dupla água no bico, uma dupla Uma mensagem, situação de um uma impasse. situação. Tu está de um impasse, não é? do impasse Praticamente, não. um pouco, Isto é uma situação Suspeitarmos complicada, um bocadinho exatamente. das intenções. Isto é suspeito, isto é, Que é não? isto? Algo assim, não é? ok. Pois é. o que é que tu me queres dizer com isso? Há aqui trai mais qualquer coisa aí atrás que eu não O estou que acontece por trás, exatamente. que eu não estou a ver bem. O que eu não sabia é que o bico aqui é da linguagem marítima, porque tem a ver com proa. Portanto, quando os barcos têm água pela proa, à partida podem ter-se. Vão contar corrente, não é? E podem estar em perigo. Portanto, vem um bocadinho por aí. Mas, portanto, se alguém vier contigo, ter contigo e te perguntar alguma coisa, podes suspeitar-se. Isso pode entrar num livro que nós preparamos visto de fora, que sempre a minha é anotar, apontar todos o nível de tugalidade, porque há muitas vezes português, esta não é um bom exemplo, mas há muitas expressões assim que no nível de tugalidade, às vezes por próprios portugueses desconhecem o sentido. exatamente. É muito interessante. E as Mas origens, esse ano as nos origens. propuseram duas editoras, Olivier e a mim, escrever um livro sobre isto. É para o Natal do precisamente. próximo ano, é o presente de Natal. Exato. Ora, vamos lá fechar aqui o índice de legalidade. Índice de Tugalidade. E vamos aproveitar os minutos finais para as coisas boas e as coisas más da última semana. Começamos pelo negativo da semana, Begonha. O Comboios. negativo ten a ver con algo, é un hábito portugués que eu non gosto. Saben que eu adoro este país e adoro os portugueses, ver. porque é verdade mesmo. Vamos a Mas isso, Carlos. non Preparados, gosto vamos a isso. nada. No outro día voltaba do xinasio, eu totalmente estaba xa un bocado sen aí, en paz, tranquilidade. E vexo a un gaxo estacionar Pumba. con o supercarro numa rúa, están a ver, de Lisboa, de calzada portuguesa pequenina, cheia de xente a pasar, estaciona por cima, ao pé dunha loxa, quase sin espazo para pasar
as persoas que estaban a andar e a incomodar tamén os outros carros que viñan por trás. E entón eu tranquilamente, nese momento que eu estaba sen, lle digo ao gaxo: desculpe, mas o que está a facer non está ben, non nos está a deixar pasar. E estaban os carros por trás. Exatamente. A miña señora. Exatamente E entón isso. lle digo: como que calma? Eu estou moito tranquila. O que non ten de ter calma e non facer isto é o señor. Mas isto de facer unha asneira, algo que non está ben feito, e de ser calma, é super portugués. E a mí Super, chateia super. É verdade, é verdade. Qualquer Confirmamos. português se reúne. Aliás, há uma avenida aqui em Lisboa, aqui ao pé do Estádio da Luz, que agora só podes andar a 50 a hora por criar uma faixa no meio para as bicicletas e trotinetes. E ontem ia um senhor numa trotinete ao meu lado e eu buzinei e disse: tem aqui uma faixa só para ciscos a estar aqui no meio do trânsito, que sempre é proibido e é perigoso. Exatamente a mesma coisa. Calma, está tudo bem. Tudo com calma. Olivia, o teu negativo. O meu negativo também tem a ver com um hábito cultural, neste caso de Portugal, que não sou fã. Isto hoje está difícil. Mas, no entanto, que eu aplico, porque tenho que viver aqui, portanto eu aplico. Eu respeito, aliás, este hábito cultural, que é apertar a mão às crianças. Para mim é uma coisa que me faz uma confusão culturalmente, porque vou dar 2 exemplos, não é? Portanto, em França e mesmo na minha região, na Itália toscana, nunca se aperta a mão a uma criança, por exemplo, filhos de amigos meus, vamos imaginar de 13, 14 anos, não, eu não aperto a mão. E, por exemplo, os filhos da minha namorada, que é portuguesa, tem 19 e 21, eu aperto-lhe a mão. Bem, para mim, você não imagina o que me custa. Vocês não estão a imaginar. Não, mas é sério. Não, mas é que é uma coisa que me faz uma confusão. Como é que aperte a mão a uma criança? Ou seja, uau, é um beijo. Não entendo. Uma criança de 7 ou 8 anos, às vezes, estica uma mão. Boa tarde. Eu tenho que respeitar, claro. Tenho que respeitar, mas a mim, culturalmente, admito, uma criança é um beijo. Mas também pior do que isso é os Mas os bebés. franceses também gostam de beijar toda a gente, também beijam os grandes, não é? Também Os não- nossos filhos, quando eram bebés, eu lembro-me no mas não jardim, estou a falar no disso, estou a falar parque, que- não, que estavam a tocar nas bochechas e as pessoas a aproximar. Por exemplo, Imaginem, isso Mas é se o meu filho um dia transmitir se o todo meu tipo filho de- um de dia tem a lata de me coisas. apertar a mão, leva uma chapada. Ah, pronto. É lá, calma. Calma, Olivier. Olivier. Vamos para o Está quente positivo. hoje, Vamos isto está animar quente. isto. Isso, Vamos animar calma. isto. Vá, minutinho final para o Olha, positivo. o meu positivo desta semana é algo que non há tanto en España e si en Portugal. E estou a descubrir porque o meu fillo menor adora futebol, ele, como xa expliquei tantas veces, xoga nos belenenses, na súa categoría, ele ten 13 anos, e entón nos moitos fines de semana, como ele ten os xogos estes oficiais, que acontece? Moitos xogos son a que horas? Isto en España non acontece. 2 da tarde, horas do almozo, 1:30, convocatoria antes de levar 1 hora, e entón o meu marido e eu estamos a descubrir moitas tascas e pequenos restaurantes nos campos de Oba. futebol, nos mesmos campos verdade, de futebol. é muito No giro outro isto. día estivemos nun restaurante fantástico no equipo do Benfica, no Tutó, que moitos dos nosos ouvintes coñecen. Por exemplo, ten unha tasca espectacular, baratísimo, Deixa-me só corrigir-te um bocadinho. É o fofó. Mas- Fofó iso, non Tutó, fofó é E verdade. depois toda a gente pergunta qual é que foi o resultado. Não sei, mas as sei. entradas. Mas isto Tinham umas isto entradas que eram espetaculares. as crianças están a aquecer, a se preparar para o xogo, e os pais e as mães estamos a comer un grelladinho en cualquier tasca É um destas, non é? debulhadinho, é. Olivier, É positivo. algo que eu adoro, que é as diferentes formas em Portugal, na mesma base da língua, de dizer obrigado. Que é, por exemplo, em França, tu só tens 2 hipóteses para dizer obrigado, ou a terceira, quando estás em Paris, que ninguém diz obrigado, mas quando... Não, estou brincando, hein, porque os parisienses, peço desculpa, mas em França é merci ou merci beaucoup. Ok. Em Portugal, de facto, é o obrigado e o muito obrigado, mas isto não é isso que eu mais gosto. Portanto, o obrigado e o muito obrigado. Era moda há alguns anos em Portugal do obrigadinho. Obrigadinho. Mas agora, uma mas nova moda. obrigadinha. Mas É para agora, tudo. uma nova moda, que eu adoro dizer isto, eu acho ainda mais bonito do que o obrigadinho, é o brigadão. Então, o obrigadão nasce do facto. O obrigadão é tão bonito, é tão carinhoso. Eu, no outro dia, um amigo meu que disse: epá, que belo momento, Olivier, que passamos os dois.
Obrigadão. É muito bom. Eu adoro mas obrigadão. tu mereces, Faz-me Olivier, vibrar. porque tu és enorme, tu és muito alto. Isso. E então, E ainda obrigadão. podemos terminar com o agradecido. Muito Agradecido. obrigadinho. Mas Temos de terminar. ele é tão generoso, obrigadão, não é? Muito bem. Nesta riqueza desta língua. Olha, casa para dizer obrigadão por terem cá estado. Bom fim de semana. Bom fim de Um semana. grande abraço.